A Revolução Francesa foi um movimento social e político ocorrido na França entre 1789 e 1799, que resultou no fim do antigo regime e posteriormente deu origem à República Francesa. As ideias iluministas deram suporte teórico e ideológico a esse movimento. Esse acontecimento é tão importante no contexto da historiografia que alguns historiadores o colocam como um marco divisório da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Mas você conhece a história dessa revolução? Você quer saber mais sobre a Revolução Francesa? Então, assista esse vídeo até o final e eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós iremos direto ao ponto. Nessa época, a sociedade francesa estava dividida em estamentos, onde a diferenciação das pessoas era estabelecida pelo nascimento. Haviam 3 classes sociais. O primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado composto pela nobreza e o terceiro estado compreendia a maioria absoluta da população da França e era constituída por setores da burguesia, profissionais, liberais, trabalhadores urbanos e camponeses. Nessa divisão social, a injustiça era evidente, pois o clero e a nobreza nada produziam e viviam das rendas de suas terras e de pensões pagas pelo Estado. A burguesia estava descontente com essa situação, uma vez que tinha uma posição econômica dominante e ainda assim não tinha liberdade econômica e via o acesso aos privilégios políticos e sociais negados. Para entender melhor os motivos que levaram a população francesa a fazer essa revolução, precisamos entender a situação da França nos anos que antecederam esse momento. Não devemos esquecer que a França era uma monarquia absolutista, onde o rei monopolizava a administração e governava de forma despótica. A administração francesa desse período era considerada caótica. Os gastos com a Guerra dos 7 Anos, que travou contra a Inglaterra no governo de Luís XV, e a participação do exército francês nas guerras da independência das 13 colônias americanas no governo de Luís XVI estamparam uma crise econômica sem precedentes na França. Além dessas questões, nos anos que antecederam a Revolução, ocorreu uma grave queda na produção agrícola em razão de invernos rigorosos que destruíram as safras que já eram insuficientes, elevando o preço do grão, que repercutiu no aumento do preço do pão. Nesse momento, havia fome no meio popular. Por fim, a arrecadação de impostos pagos pelos setores produtivos da população já não eram suficientes para cobrir os enormes gastos do Estado com a manutenção da corte, do funcionalismo público e com as mordomias oficiais e as guerras. Para tentar resolver a crise, o rei Luís XVI convocou no ano de 1787 a Assembleia dos Notáveis, composta pelo primeiro e segundo estado, onde propôs uma reforma a fim de diminuir os privilégios do primeiro e do segundo estado. A proposta foi taxativamente recusada por essas classes, que não queriam perder seus privilégios. Dessa forma, o rei, pressionado, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos 3 estados. Para o primeiro e segundo estado, a Assembleia era uma oportunidade de aprovar a criação e o aumento de novos impostos. Já para o terceiro estado, representava uma esperança de acabar com os privilégios do clero e da nobreza. O impasse surgiu logo no início, quando o terceiro estado não concordou com o sistema de votação proposto para a solução dos problemas, ou seja, a votação por estado, onde cada estado representava um voto. O terceiro estado passou então a reivindicar que a votação fosse feita por cabeça, aumentando assim as suas chances de aprovar suas propostas. Como não se chegou a um acordo, o terceiro estado declarou-se em Assembleia Nacional, jurando não se separar enquanto não tivesse elaborado uma constituição para a França. O rei determinou então que os soldados impedissem a entrada dos deputados rebeldes no salão de reuniões. Os deputados do terceiro estado decidiram então se reunir em assembleia numa sala usada para o jogo da pela. Pressionado,
não restou outra solução ao rei a não ser se juntar à Assembleia Constituinte. Esse fato marcou o início da primeira fase da Revolução Francesa. Não esqueça que o terceiro estado era composto pelos girondinos, a alta e média burguesia, que assumiram posições conservadoras a fim de preservar suas conquistas. Havia também o grupo formado pelos jacobinos. Radicais representavam a pequena burguesia e as camadas populares, refletindo dessa forma as aspirações das massas. Existia ainda o grupo político da planície, uma espécie de centrão brasileiro, que apoiava ora os girondinos, ora os jacobinos, de acordo com suas conveniências. Vamos então às fases da Revolução Francesa. Na primeira fase da Revolução Francesa, o destino da França esteve nas mãos da Assembleia Nacional, dominada pelo grupo dos girondinos do Terceiro Estado. Diante da situação calamitosa, o rei tentou enfrentar a Assembleia Nacional, determinando que seus soldados fizessem um cerco à cidade de Paris. Nesse instante, populares atacaram a Bastilha, local utilizado como prisão e depósito de armas, se apoderando das armas que lá se encontravam. Esse período ficou conhecido como Grande Medo e foi marcado por uma onda de saques a propriedades da nobreza e da igreja, incêndios a castelos e aldeias e assassinatos de famílias inteiras e de senhores feudais. Enquanto isso, os trabalhos da Assembleia Nacional continuaram e outras mudanças foram colocadas em práticas, como a adoção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento recheado de ideias iluministas, mas que, apesar de importante, traduzia os anseios da burguesia e não de toda a sociedade. A proclamação da Constituição Civil do Clero, que aboliu os direitos feudais, promoveu a separação entre igreja e Estado e confiscou os bens da igreja. Criou-se o sistema eleitoral censitário e estabeleceu a igualdade jurídica de todos os indivíduos e a liberdade econômica. Com essas mudanças, é possível perceber que para a burguesia, de certa forma, a revolução poderia ser dada como terminada. Seus maiores objetivos, participação política, liberdade econômica, igualdade de direitos, haviam sido conquistados. Restava agora consolidar o que estava feito. Mas a história mostra que esse jogo ainda estava longe de seu final. Essas conquistas pouco ou nada significaram para as classes populares. Começou então a segunda fase da Revolução, conhecida como Convenção Nacional. Esse grupo, sob o comando dos jacobinos, assumiu o controle da Revolução, dando início à fase mais radical do movimento, conhecida como a Era do Terror. Massacres, perseguições e assassinatos marcaram esse período. Foi durante essa fase que, em 1793, o rei Luís XVI foi julgado, condenado e decapitado na guilhotina, sob as ordens do líder jacobino Robespierre. Apesar da violência, várias medidas tomadas nesse período atendiam aos interesses das classes populares, tais como a reforma agrária, a abolição da escravidão nas colônias francesas, a Lei do Máximo, que estabeleceu o tabelamento dos preços dos cereais e produtos de primeira necessidade. Houve a promulgação da Constituição de 1793, de caráter popular, inspirada nas ideias democráticas de Rousseau. Essa Constituição acabou com o voto censitário, concedendo o voto a todos os homens maiores de 21 anos. A perseguição promovida por Robespierre provocou reações e, em julho de 1794, com o apoio de setores dissidentes, os girondinos reconquistaram o poder e condenaram o líder jacobino Robespierre à morte na guilhotina. O diretório, formado por 5 pessoas, passou a exercer o poder executivo. Começava a terceira fase da Revolução, conhecida como Diretório. Não houve apoio popular aos girondinos durante essa fase. Nesse momento, ganhava prestígio na sociedade francesa o jovem general Napoleão Bonaparte. Parte da burguesia, procurando legitimar seu controle, apoiou um golpe que derrubou o diretório e alçou Napoleão Bonaparte ao poder, dando início a um novo período da história da França. Encerrava-se aí a Revolução Francesa,
que havia durado tempo suficiente para transformar o mundo de sua época. Se você gostou dessa aula, então dê o seu joinha e não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal Dicas de História para o Enem.